né, no meu curso de alimentação complementar saudável. É muito bom mesmo, assim, a gente acompanhar acompanhar, né, esse aquecimento que a gente faz antes do curso. E, né, porque também tem bastante informação importante. Então, assim, lá no curso a gente tem, lógico que a gente fala que é mais fácil, né, porque é um acompanhamento de 4 semanas, né, dá para tirar bastante dúvida, bastante conteúdo, mas eu quero que nessa meia hora que a gente vai estar aqui, né, o objetivo é que fazer essa live em meia hora mesmo, porque a gente sabe que a vida é muito corrida, né, de mãe, tá? Lá no curso, os vídeos ainda são menorzinhos, né, então eu tento concentrar, porque a gente consegue dividir, né, então são dois vídeos semanais, tem o e-book, o que vem no e-book, tem as dicas diárias do dia a dia, então a gente fala que são mini pílulas ali de informação para caber num tempo adequado, tá? E também a importância dessas trocas, né? Então, é importante a gente trocar aqui, trazer perguntas. Então, eu tenho essa disponibilidade também com vocês, tá? Mas com os alunos dá para a gente fazer isso mais de perto e também entre as mães, tá? Ali pelo grupo. Então, eu queria dizer que essa aula, né, assim, além de oferecer essa aula gratuita, né, que eu espero que vocês gostem muito, eu também estou disponibilizando de forma... tudo bom? Tá chegando mais gente aí. Além de disponibilizar essa aula gratuita, eu estou disponibilizando também uma amostra do e-book, que é o e-book que as alunas vão receber no curso, tá? Que é uma amostra dele, né? Então, assim, o e-book lá do curso são 46 páginas, tá? E esse que eu vou disponibilizar para vocês tem 14 páginas, mas já tem muita informação também, tá? Então, se alguém tiver dúvida de como que baixa, eu vou explicar melhor lá no finalzinho da aula, tá? Para a gente já começar logo com o assunto, né? Que essa é a ideia, tá? Não quero enrolar, não, para a gente conseguir falar tudo nessa meia hora, tá bom? Então, a ideia também de trazer essa aula falando sobre, né, o título lá, como evitar os 3 principais erros da alimentação complementar. Essa ideia veio dessa minha observação, assim, da experiência que eu tenho, né, então já tenho mais de 15 anos de formada, eu já trabalho com alimentação complementar até mesmo antes de estar formada, né, eu estagiei lá na creche da UFG, depois na residência, trabalhei em pediatria, em hospital também trabalhei em pediatria, no consultório, tá? Eu tenho também a minha experiência pessoal, né, que ela é importante, tá? Quem é mãe sabe que não tem como a gente dissociar, né, essa experiência, né? Eu brinco que eu ficava chateada, né, quando tinha algum paciente que eu estava orientando e a pessoa me perguntava, mas você é mãe? Aí eu falava, gente, mas eu estudo tanto, será que eu tenho que ser mãe mesmo para conseguir ajudar, né? E hoje eu vejo que, assim, não é que eu acho que você tenha que ser mãe, mas que realmente muda, né? Muda a nossa forma de agir, a nossa conduta, a gente talvez tenha mais... sei lá, a gente entende melhor o que está passando, né? Talvez eu consiga hoje ter um pouco mais de cuidado ao falar, um pouco mais, eu entendo melhor as situações, as dificuldades que nós passamos como mãe, a dificuldade que é para você, sei lá, tudo, né, assim, fazer uma compra, né, então é realmente uma fase muito difícil que a gente vive, né, quando o bebezinho está começando a comer, e todo, né, assim, essa fase do bebê pequeno é uma fase muito difícil, tá, e aí, a minha experiência também, ela foi uma experiência que muito diferente, né? Então, eu tenho 2 filhos e a alimentação complementar de um foi completamente diferente da alimentação complementar do outro, né? Então, por isso que eu trago também para o curso, para a minha experiência, para essa aula de hoje, que a gente tem que observar muito a criança, né? Então, assim, não dá para você achar que porque você teve um filho que vai ser tudo igual, né? Então, você vai fazer da mesma forma com um que você fez com o outro, né? Então, as experiências, elas são diferentes. Então, é sempre importante você ter informação e você conversar sobre alimentação complementar e aprender mais, independente se é seu primeiro filho, se é seu segundo, se é seu terceiro, né? Então, se você começou já, ou você não começou, é sempre importante você ter ter mais informação, assim, reinformação nessa área, ela é muito importante, tá? Então, o que mais eu queria falar para vocês? Que é isso, né? Acho que todas nós que estamos aqui juntas, né, conversando sobre esse tema, aprendendo, a ideia, né, de toda mãe é
é que a gente tenha um bebê que come bem, né? Todo mundo quer isso, né? A gente quer um bebê que come bem, que come tudo, né? Que aceita uma variedade de alimentos. E a gente quer também aproveitar essa etapa, né, da alimentação complementar como uma oportunidade para desenvolver a autonomia do bebê, né? A gente quer ver ele crescendo, né? Quer ver ele evoluindo. E a alimentação complementar é também esse período é um período de oportunidade para isso, né? Para a gente investir na autonomia, investir que esse bebê cresça, né? Não só se nutrindo, mas também crescendo, né? Desenvolvendo, ficando mais esperto, interagir com a comida, promove também essa experiência, essa oportunidade para o bebê, tá? Então, foi exatamente isso, assim, essa minha experiência profissional, aliada com a minha experiência pessoal, né, que me mostrou que a alimentação infantil, né, do bebezinho ali que a gente fala de 6 até 24 meses, ela tem esses 3 pilares, tá? Então, que são os pontos mais importantes para a alimentação do bebê, tá? Então, eu vou citar quais são os 3 e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um dos 3, tá? Então, os 3 pilares da alimentação saudável, que é onde a gente não pode errar, não é por isso que a aula fala, evite os 3 erros mais comuns, tá? Então, são 3 áreas em que normalmente, que muitas vezes a gente erra, tá? Que a gente tem que tentar errar menos e acertar mais, tá? E, ao mesmo tempo, são os pilares, né? Então, é o que tem de mais importante ali na alimentação complementar, tá? Então, o pilar 1 é a consistência, tá? Então, a gente não pode errar na consistência, tá? E aí, a gente tem que fazer essa evolução da consistência, né? E aí, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é isso. Então, o pilar 1 é a consistência. O pilar 2, a variedade. Então, a gente fala em variedade e em qualidade da alimentação. E o pilar número 3, que é a quantidade, né? Então, daí a preocupação das mães, né? Muitas vezes tem. E quando a gente fala em quantidade, a gente fala em comportamento alimentar saudável, tá? Então, o curso, ele vem também baseado nesses 3 pilares, né? Então, é dividido em 4 semanas, e aí depois eu vou explicar para vocês o que é o 4, tá? Mas a gente fala primeiro dos 3 pilares, tá? Então, a consistência, e aí, então, na primeira semana a gente vai aprender sobre consistência, sobre como evoluir, sobre como fazer a rotina, tá? 2, variedade e qualidade. Então, entender por que isso é importante. O 3, comportamento alimentar saudável e quantidade. E o 4, são dicas que receitas, dicas, que a gente sabe que são importantes para a gente conseguir tornar a nossa vida na cozinha mais fácil, né? Então, não é fácil a gente né, aliar tudo, né? Então, como é que a gente consegue tornar essa alimentação complementar mais prática, mais fácil? Estaria lá na semana 4, então eu vou dar aqui um pouco de dica para vocês do que a gente pode fazer, né? Então, quer dizer, tentar adaptar a comida da família para a criança, isso torna o dia a dia mais fácil, né? Então, vou falar do 4, né? Cheguei lá no 4 e vou falar voltando, tá? A gente consegue, muitas vezes, congelar os alimentos, então a gente conhecer essas técnicas de congelamento, de cuidados com o alimento, para a gente poder reaproveitar, congelar, tudo isso faz a nossa rotina ser mais fácil também, tá? Então, quando a gente fala em quantidade e comportamento alimentar saudável, esse é um ponto muito importante, tá? Da alimentação complementar. E é importante vocês entenderem que a quantidade, ela está muito mais relacionada com o bebê do que com a nossa postura frente ao bebê, do que com uma decisão minha, né? Então, assim, não tem muito como a mãe influenciar na quantidade, tá? O que é a nossa função como pais? É definir o que o bebê vai comer, tá? O horário em que ele vai comer e oferecer esses alimentos. Quem vai decidir o quanto vai ser o bebê, tá? E aí é interessante a gente entender como é que a gente vai fazer isso. Aprender a observar esses sinais de fome de saciedade do bebê, tá? É interessante você entender por que é que a gente não recomenda forçar esse bebê a comer, né? Por quê? Porque eu preciso entender que o bebê, ele tem uma autorregulação, ele sabe
quanto que ele precisa, principalmente o bebezinho que ele é amamentado no peito, né? Então, assim, você já tentou fazer uma criança satisfeita mamar no peito? É impossível, né? Então, quer dizer, ele só vai mamar o tanto que ele precisa, ele não vai mamar mais do que o que ele precisa, do que o que ele quer, tá? A mesma coisa vai acontecer com a alimentação complementar, tá? Então, talvez se eu tivesse que falar ali de um pilar antes desses três, né, estaria a amamentação, tá? É muito importante a gente entender que a alimentação complementar, ela tem esse nome por isso, né? Porque ela vem para complementar o aleitamento materno, tá? Que continua sendo importante nesse período. Se o bebê não é amamentado, né? Se não está em aleitamento materno, a alimentação ela é complementar à fórmula infantil. Ou seja, esse bebê ele vai continuar com o aleitamento materno como o que tem de mais importante, né? Então, é o que realmente traz os nutrientes para ele. A gente não precisa de tirar, a primeiro momento, tirar a mamada para colocar o alimento. Então, eu falo disso sempre aqui quando a gente está falando de quantidade, por quê? Porque muitas vezes as mães ficam muito preocupadas, né? Então, que querem que o bebê coma muito, querem que raspe o prato inteiro, mas é importante entender que é um período de adaptação, de transição. Então, que o aleitamento materno ou o aleitamento de forma, o leite, né, materno ou a fórmula infantil continua sendo a base da alimentação do bebê nesse período, tá? Aos poucos é que vai tendo essa evolução, né? O bebê vai mamando menos, né? E vai comendo mais, tá? Mas, então, que a gente não precisa ter essa preocupação excessiva com a quantidade, né? Então, esse bebê, ele vai comer e ele vai aumentando a quantidade do que ele come de acordo com a necessidade dele, tá? E isso é importante, a gente respeitar isso vai prevenir que esse bebê tenha uma obesidade no futuro, tá? Então, a gente previne doenças cardiovasculares, a gente previne obesidade, então é muito importante, tá? A gente ter esse cuidado com esse respeito, né, aos sinais de fome e de saciedade, tá? Então, eu acho que deu para entender, né? Então, quantidade, ela vai evoluindo à medida que o bebê também se adapta e está mais adaptado com a alimentação, e a gente não vai ter essa preocupação excessiva porque esse bebê está sendo amamentado e a amamentação vai ser mantida, certo? Então, como eu falei que eu ia voltando, né? Passo 2, variedade e qualidade. Então, esse é um ponto muito importante, tá? Então, o bebê, ele precisa receber uma variedade de alimentos. A gente precisa oferecer, tá? A gente precisa disponibilizar essa variedade. É importante a gente entender que esse período é uma janela de oportunidade para a gente também fazer prevenção de alergia alimentar, tá? Então, quando você oferece uma variedade de alimentos para o bebê nesse período, a chance dele ter alergia dos alimentos no futuro é menor, tá? Então, porque muitas vezes a gente tem o medo, a gente acha que é o contrário. A gente fala assim, não vou dar esse alimento aqui que é perigoso de dar alergia, porque eu não quero que meu bebê tenha alergia, tá? Mas é o contrário, né? Então, a gente oferece, tá? Esses alimentos. Agora, sim, o neném pode comer de tudo? A gente fala que quase tudo, né? Então, aí eu tenho uma aula específica que a gente fala dos alimentos proibidos, essa live foi a primeira da série, tá? Eu fiz 3 lives, essa é a terceira, tá? Na primeira live a gente falou bastante sobre isso, então eu não sei se tem alguém aqui que já participou, tá? Mas eu vou falar de uma forma bem resumida, tá? Proibido é o quê? É o açúcar, tá? O suco e os alimentos industrializados, tá? Que são o quê? Salgadinho de pacote, a gente tem que tomar cuidado que tem alguns que são muito frequentes na alimentação infantil que são proibidos. Então, por exemplo, mingau, que é acrescentado de açúcar, né? Quando você vai olhar lá no rótulo daqueles mingaus, né? Que eles são, fala assim, os mais antigos, né? Eles são tão frequentes na alimentação infantil. Então, aqueles mucilon, essas coisas que são tão frequentes, né? Quando você vai olhar lá no rótulo desses alimentos, eles têm açúcar adicionado, né? Então, que mais? Bolacha maisena, bolacha cream cracker, tá? Esses industrializados, eles são proibidos. Então, a gente vai oferecer variedade com qualidade. Para a gente ter qualidade, o que a gente precisa?
oferecer alimentos naturais, o mais natural possível, né? Então, assim, os in natura, ou minimamente processados, tá? Então, basicamente é isso. Quando você consegue variedade, né, oferecer essa oferta grande de alimentos, você consegue também prevenir contra doenças, tá? E aí, eu vou adiantar, porque uma das perguntas que eu ia responder lá no final, ela cabe muito bem aqui, que é, preciso dar todos os grupos de alimentos para o bebê? Então, o que vocês acham, né? Assim, a gente precisa de variedade, a gente precisa de uma alimentação rica, concentrada, né? Então, pensar assim, que muitas vezes aquele bebê vai comer aquele almoço, e naquele horário que ele está comendo a refeição, ele não vai mamar, né? Ou então ele vai mamar um pouco mais tarde, ou então que o nosso objetivo é esse, né? Que no futuro, aquela refeição substitua uma mamada. Então, imagina, você está tirando o leite materno, o alimento mais completo, a gente chama, né? A gente fala que o leite materno não é um alimento, é uma refeição, né? Então, você precisa de ter todos os grupos de alimentos, sim, nessa refeição, tá? Isso precisa ser um objetivo. Algumas famílias, em algumas realidades, você já vai começar realmente com o prato completo do bebê, né? Quando esse bebê faz BLW, ele já vai começar assim com uma variedade maior de alimentos, compartilhando ali a alimentação da família. Algumas, a gente sabe que em algumas realidades, algumas famílias, elas têm dificuldade de começar logo de cara, já com todos os grupos de alimentos, e aí sim eu tenho uma proposta, né, que eu apresento lá no grupo, que de uma evolução um pouco mais gradual, tá, para as primeiras semanas, mas que o nosso objetivo é esse, tá, de chegar a oferecer todos os grupos de alimentos para o bebê. Então, precisa sim, tá? Quem fez essa pergunta, preciso dar todos os grupos. Depois eu volto nas perguntas, então, só porque essa cabia muito bem aqui nesse momento do que eu já estava falando, tá? Então, a gente falou, né? Então, eu acho que aqui eu já terminei, né, de falar sobre variedade, sobre qualidade, né? Claro, gente, é assunto muito extenso, assim. A gente terminou, né? O grupo terminou essa semana, foram um pouquinho mais de 4 semanas de conteúdo diário, com vídeos diários. Eu falo assim, gente, ainda não esgotou, tá? Então, ainda vão acontecer essas dúvidas, e eu tenho essa disponibilidade, né, de continuar respondendo, de continuar bem próximo de vocês nessa fase, porque pela importância da fase realmente, tá? Mas eu vou parar aqui, então, variedade e qualidade. Vamos falar agora sobre consistência e a evolução dessas consistências. Gente, então, esse é o erro, eu falo que eu pus ele número 1, porque ele é o mais frequente, né? Então, assim, a gente sabe que a criança precisa, né, o objetivo da alimentação complementar é que, próximo a 1 ano de vida, a criança esteja recebendo a comida muito próxima da consistência da família, tá? A gente fala que o ideal é que ela já recebesse a comida da família, e para isso a gente melhora a qualidade da comida da família para poder receber essa criança, tá? A gente trabalha com essa qualidade para poder receber, né? A gente diminui a quantidade de sal, tudo para que essa criança possa ser recebida na alimentação da família com 1 aninho. Então, o que eu preciso? Eu preciso de evolução de consistência, tá? Isso quando a gente fala do método do tradicional, né, das papas da evolução de consistência. Quando a criança faz BLW, então desde o começo ela já vai receber o alimento com consistência. E aí o que muitas vezes a gente vai precisar trabalhar mais é a questão da variedade e da qualidade, tá? Porque às vezes o bebê, como que só ele mesmo que leva, né, ele precisa de ser acompanhado, né, no peso, no crescimento, e tem bebês que se desenvolvem muito bem, e a ideia do método é essa mesmo, assim, estimular a autonomia, estimular que essa criança conheça uma variedade de alimentos. Então ele é bastante pertinente a uma alimentação saudável, tá, a um hábito saudável. Então, eu sempre gosto de tratar dos métodos diferentes, tá? Porque eles são, os dois métodos são saudáveis, porque tem pessoas que defendem um único método como sendo saudável, né? Então, como se existisse uma única forma correta desse bebê ter uma alimentação saudável. A gente sabe que não é assim, tá? Então, a gente tem que ver que método que vai se adequar melhor para a criança, para a família, tá? E os dois são métodos saudáveis, tá?
Esse posicionamento meu, que eu acabei de falar, ele é o mesmo posicionamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Que o que ela fala sobre o BLW? Ela fala, o BLW não é o único método, um método único de introdução da alimentação complementar, ele não é o único saudável, tá? É assim que eles se posicionam, quer dizer, ele é pertinente, ele é coerente, mas ele não é o único, tá? Então, por isso que eu acho tão importante ensinar de tudo, né? Que as famílias conheçam de tudo, de todos os métodos. Porque às vezes a criança escolhe o método, tá? Então, quando a gente, vou voltar, né? Eu estava falando de consistência e de evolução da consistência, e fiz esse parênteses aqui em relação ao BLW, que no BLW a criança já começa com a consistência do alimento da família, então que ela precisa pegar e levar até a boca. Então a gente corta um pedacinho que é mais ou menos o tamanho do punho da criança, mas existe também uma evolução, né? Então essa criança ela vai desenvolver o movimento de pinça, depois ela vai pegar os alimentos com a pontinha do dedo e depois ela vai passar a coordenar melhor os talheres e ela vai passando para os talheres, tá? Mas você pode oferecer o talher também desde o começo, se você quiser, tá? Não tem essa proibição. Em relação às papas, como é que a gente vai fazer essa evolução das consistências? A gente precisa de iniciar com uma consistência já adequada, então a gente não usa peneira, não usa bater e não usa suco, porque a gente já falou lá no 2, né, no item 2 de variedade e qualidade, que o suco é um dos alimentos proibidos para essa fase, tá? Eu não consigo explicar para vocês isso agora, porque o objetivo é a gente terminar daqui 4 minutinhos, tá? Então, a gente começa com essa consistência adequada, tá? Então, a gente sabe que a fruta inteira, ela tem muito mais nutrientes do que o suco, né? Então, a gente precisa oferecer nutrientes para esse bebê, tá? Então, é importante que a alimentação tenha consistência para quê? Para ter energia também. E porque essa criança precisa desenvolver a mastigação, a lateralização do alimento, tá? E ela precisa também aprender a engolir, tá? Aprender a não engasgar, aprender a coordenar, tá? E a gente sabe de algumas consequências. Então, por exemplo, a criança que ela que existe esse erro, né? Essa demora na evolução da consistência. Quais são as consequências disso? Então, é uma criança que pode ter uma dificuldade de ganho de peso, tá? Pode ser uma criança que não vai aceitar bem a alimentação complementar, pode ser uma criança que vai continuar mamando muito, né? Então, quer dizer, ela não para de mamar, eu já estou oferecendo os alimentos, mas ela quer mamar toda hora. Essa queixa é frequente, né? Então, pode ter erro aí na consistência, né? Então, quer dizer, o alimento ralo, né? A gente sabe isso, quando você come só uma sopinha rala, enche a sua barriga, você fica satisfeito? Não, né? Então, a gente precisa de oferecer alimentação com bastante caloria para a criança, rica, tá? Com consistência. A consistência, ela tem tanto a importância nutricional, como a importância também para o desenvolvimento de língua, inclusive, a gente tem uma participação lá no grupo de uma dentista que explica isso, assim, maravilhosamente bem, tá? Então, como é importante. A criança que atrasa, então, quais são os riscos que eu estava falando? Ela pode não ganhar peso de forma adequada, ela pode fazer uma deficiência de micronutrientes, tá? A deficiência de nutrientes, ela não é algo que se instala de forma muito rápida, tá? Mas você, quando vai tendo um atraso para a evolução dessa consistência aqui, que vai passando os meses e a criança já está com, sei lá, 8, 9, 10 meses e ainda não tem consistência adequada, ela pode ter uma deficiência de micronutrientes. O outro problema que é grave também, que pode acontecer, é que essa criança, o reflexo nosso do vômito, o que acontece? Quando você já percebeu isso? Coloca a escova de dente lá no fundo da boca, você faz uma ânsia de vômito. A criança que não tem acesso a pedacinho de alimento, ou que demora muito para ter esse acesso a pedacinho, o que acontece? O reflexo do vômito sai ali do final da língua e vem mais para o começo da língua. Então, é uma criança que faz ânsia de vômito com muita frequência, então é uma criança que começa a rejeitar muitos alimentos, e isso é muito complicado, né? Porque gera muita ansiedade para a família e pode gerar essas consequências em relação ao peso para a criança, tá? Então, por isso é que é tão importante a gente cuidar dessa consistência, tá? Então, começar de uma forma adequada, né, se for um método tradicional, amassando o alimento e, a partir da observação também da aceitação e da evolução
do bebê, né, você vai evoluindo, deixando pedacinhos maiores, tá bom? Até que você, ali próximo de 1 ano, tenha a alimentação da família, tá? E nesse e-book que eu disponibilizei para vocês gratuito também, fala sobre essa questão, tá? De como evoluir, como fazer essa rotina, né? Qual refeição que você vai receber, com quantos meses, por exemplo, com 7 meses entra o jantar, com 9 meses o que entra, tá? Lá tem essa explicação. E, então, para baixar o e-book, o que vocês precisam fazer? Lá no Instagram, eu tenho um link, aquele link que fica na biografia, logo no comecinho do Instagram ali, tem esse link, é só clicar lá e tá lá, assim, alguma coisa, tipo, quero meu e-book, tá escrito lá. Vocês vão baixar, tá? Vocês vão apertar lá, vai abrir uma página, vocês vão colocar o e-mail lá e a gente vai mandar o e-book pro e-mail de vocês, tá bom? Aí, nós já estamos dando 30 minutos, eu queria agradecer a presença, né, de todos que estão aqui. Queria dizer que para o grupo, né, de alimentação complementar, esse que começa na semana que vem, nós temos mais uma única vaga, tá? Então, por quê? Porque é um grupo realmente pequeno, tá? A ideia é que seja assim, vocês sejam acompanhados bem de pertinho, fora todo o conteúdo online, né? Tem a consultoria online que eu vou fazer também, né? Então, mas tem essa troca, né, de tirar dúvida, de fazer essa individualização na evolução do bebê, que isso tudo está incluso, tá? E assim, o preço né, assim, eu fiz um preço levando em consideração mesmo, assim, o período que nós estamos vivendo, tá? Eu fiz esse preço para o lançamento, né, na edição do mês passado, e eu decidi que eu deveria manter, tá, para esse grupo, esse mesmo preço, levando em consideração o período que a gente está vivendo. Então, assim, é um conteúdo muito, muito grande, muito denso, com muita informação, é um acompanhamento muito de pertinho por um preço muito, assim, muito acessível, tá? E, então, eu queria, assim, que quem quiser saber mais, tem um videozinho que está aqui disponibilizado no YouTube. Esse eu não vou deixar aberta, essa live de hoje. Eu não vou deixar aberta, tá? Essa aula para todo mundo, aberta aqui no YouTube, tá? Vocês vão ver, assim, eu ainda estou começando aqui no YouTube, eu sou bem nova, tá? Então, os meus vídeos, normalmente, o que eu faço? Eu salvo no YouTube, mas eu deixo ele só no link, tá? Então, assim, se você gostou, se você quer indicar para alguém, eu agradeço demais, né? Assim, eu acho que a gente pode ajudar, né? Teve bastante informação importante aqui, tá? Então, se vocês quiserem indicar para alguém, pede para a pessoa entrar em contato comigo que eu vou mandar o link da aula, tá? Eu mando o link da aula para a pessoa, tá bom? E é isso, né? Então, quem quiser saber mais sobre o grupo, tem um vídeo aqui no YouTube, pode me mandar direct, tá? Que eu falo, assim, eu passo o preço, tudo, as outras informações, as dúvidas que vocês tiverem, tá? Quem quiser mandar a aula para alguém ou indicar para alguém, é só falar para a pessoa me mandar um direct, quero a aula de hoje, ou quero a aula sobre os 3 erros, tá? E é isso, queria agradecer a presença de todo mundo aqui, tá? E vou encerrar, tá bom? É um prazer ter vocês, espero que tenha ajudado. Tchau, tchau.